Olá pessoal, aqui é o Dr. Charles Rafael Schwambach e nesta semana nós vamos mais uma vez estar discutindo um assunto que é muito frequente nas perguntas que eu recebo por e-mail e também nos comentários que aparecem no site. E essa dúvida ela tem relação, na verdade, com o uso da pílula do dia seguinte em situações onde, na verdade, não há uma indicação de se estar tomando essa pílula do dia seguinte. Ou seja, é frequente as mulheres que acabam utilizando a pílula do dia seguinte em situações totalmente desnecessárias, onde na verdade não existe um risco de gravidez, né? E é comum também o uso da pílula do dia seguinte, por exemplo, junto com outros métodos anticoncepcionais que são, por exemplo, mais efetivos até do que a própria pílula do dia seguinte. Então, por exemplo, algumas mulheres usam o anticoncepcional regular de cartelinha, tomam todos os dias e quando tem relação sexual acabam usando também a pílula do dia seguinte. Ou eventualmente acaba tendo algum tipo de problema, erro, esquecimento e usam a pílula do dia seguinte. Mulheres que usam a injeção, anticoncepcional, e também, quando tem relação, acabam tomando a pílula do dia seguinte. Então essas são situações onde realmente não tem uma indicação de se tomar formalmente a pílula do dia seguinte. Inclusive a ideia, a gente está fazendo os próximos vídeos também, conversar mais sobre a pílula do dia seguinte, até porque isso é um tema bastante vasto. A gente pode conversar muitos e muitos assuntos relacionados à pílula do dia seguinte, né? E não dá para colocar tudo num vídeo só, né? Porque senão fica muito grande, muito extenso. Então cada videozinho aí dos próximos vídeos a gente vai estar lidando com essas coisas aí relacionadas à pílula do dia seguinte. Então assim, a primeira coisa que eu quero lembrar a vocês é que tanto o anticoncepcional oral, a pílula de cartelinha, como a injeção, eu já havia dito isso num vídeo anterior, elas são métodos anticoncepcionais totalmente seguros. Tá? Se você está usando a sua pílula anticoncepcional diária de forma bem correta, tranquila, mesmo que de repente você não use todos os dias no mesmo horário, por exemplo, às vezes eu tomo um pouquinho mais cedo, às vezes eu tomo um pouquinho mais tarde, atrasei 1 hora, 2 horas, no sábado à noite acabei saindo, fui na balada, fui em algum lugar, voltei tarde para casa, aí eu vi que não tinha ainda tomado anticoncepcional, acabei tomando anticoncepcional de madrugada. Todas essas são situações corriqueiras, normais, que acontecem com todas as mulheres e que não levam de nenhuma forma à falha na proteção anticoncepcional da pílula, e você pode confiar. Até porque assim, a pílula de cartelinha, ela é muito mais eficiente do que a pílula do dia seguinte. Então não faz sentido, se você usa um método mais eficiente, por que você complementa então com um método menos eficiente? Não faz nenhum sentido. A injeção, a mesma coisa. A injeção é muito mais eficiente do que a pílula do dia seguinte. Então não faz nenhum sentido você estar usando um método mais eficiente e complementa com um método menos eficiente. Isso não acrescenta nenhum tipo de proteção além da proteção que você já tem do seu método anticoncepcional usual que você tem. Se você quiser complementar com um método bastante seguro, e aí sim isso é de grande validade, por exemplo, usar em conjunto a pílula com a camisinha. Por quê? Porque são dois métodos que se complementam muito bem. Tanto a pílula anticoncepcional quanto a camisinha são muito seguros. E aí, o que acontece? Se você transa com camisinha, mesmo que aconteça alguma coisa, alguma falha, qualquer tipo de problema com o seu anticoncepcional, a camisinha vai garantir a sua proteção. E vamos dizer que você use camisinha, mas ela estoura, tá?
aí não tem problema nenhum, porque você está usando a sua pílula ou a sua injeção anticoncepcional. Então, isso sim, isso é uma junção de dois métodos que é muito válida, porque um complementa o outro. É muito diferente do que, por exemplo, a pílula do dia seguinte. Até porque, por exemplo, a injeção anticoncepcional e a sua pílula normal de cartela são anticoncepcionais hormonais. A pílula do dia seguinte também é um anticoncepcional hormonal, ou seja, o efeito da pílula do dia seguinte é semelhante ao anticoncepcional normal de cartela ou semelhante ao anticoncepcional de injeção, ou seja, não existe nenhum tipo de complemento. Tá? Pode ter um pequeno reforço no momento de falha, até pode, mas a gente não consegue quantificar esse benefício. Tá? Então, esqueceu algum dia de tomar o seu anticoncepcional, o método de escolha para fazer a complementação é, sem dúvida nenhuma, camisinha. Teve algum problema com a sua injeção anticoncepcional, o método de escolha de complementação é, sem dúvida nenhuma, a camisinha. Que aí sim, você vai estar 100% protegida. Por quê? Porque a camisinha é o método de escolha complementar desses outros dois métodos, certo? Não a pílula do dia seguinte. Um outro cuidado que deve se tomar com a pílula do dia seguinte, e eu vejo isso muito frequentemente, é o uso repetido. Tá? A pílula do dia seguinte ela tem uma eficácia em torno de 95% quando tomado logo depois da relação sexual, certo? Por exemplo, a pílula normal de uso de cartelinha diário ou a injeção tem uma eficácia de próxima a 100%, ou seja, maior do que 99%, certo? Então, é muito maior. Então, significa que uma a cada 20 mulheres que utilizam a pílula do dia seguinte vão engravidar, tá? Diferente do anticoncepcional, em que uma a cada 1 milhão de mulheres que usam anticoncepcional vão acabar engravidando por uma falha. Então, entenderam a diferença? Então, uma a cada 20 mulheres que usam a pílula do dia seguinte vão engravidar. E uma a cada 1.000, uma a cada 10.000, cada 100.000, a cada 1 milhão é que vão engravidar por uma falha, por exemplo, da pílula normal ou da injeção anticoncepcional. Então, a pílula do dia seguinte é muito menos eficiente. E essa eficiência da pílula do dia seguinte, ela é ainda menor quando você começa a fazer o uso dela repetido. Por isso que a pílula anticoncepcional, a pílula do dia seguinte, no caso, ela é chamada de anticoncepção de emergência, ou seja, ela só deve ser utilizada em situações muito especiais. Então, eu vou dar só um exemplo para vocês terem uma ideia. Tá? Eu vou ser assim, bastante radical no que eu vou dizer, mas talvez hoje uma das principais indicações de pílula do dia seguinte seja, por exemplo, o seu uso após um estupro. Tá? É exatamente isso. Por quê? Porque essa é uma situação de emergência. A mulher não utiliza nenhum método anticoncepcional, ela acaba tendo uma relação que não era uma relação esperada, né? E aí precisa se eliminar ao máximo possível a possibilidade de uma gravidez, porque é uma gravidez que ela não quer. Então, uma indicação hoje de pílula do dia seguinte é, por exemplo, a questão do estupro. Tá? Então, aí fica para vocês entenderem de quando a gente fala pílula do dia seguinte é um anticoncepcional de exceção, ele é para ser usado em casos especiais, é porque é mesmo, tá? Não é para você ficar usando pílula do dia seguinte de vez em quando. Por exemplo, assim, mas eu só tenho relação sexual uma vez por mês, daí eu tomo uma pílula do dia seguinte. É errado, tá? Tem que usar ou a injeção anticoncepcional de cartelinha ou usar a camisinha. Não é para usar a pílula do dia seguinte. Eu sempre digo o seguinte para as minhas pacientes. Pílula do dia seguinte, em teoria, você não deve usar nenhuma vez na vida. Se você usou uma única vez, significa que você teve um descuido. Se você usou duas vezes na sua vida inteira, você teve 2 descuidos. Né? E aí aquela regrinha, um descuido acontece, 2 descuidos, tem que prestar um pouquinho mais de atenção. Então, a pílula do dia seguinte não é para ser um anticoncepcional usado de maneira rotineira, não. Ele é para ser usado em situações muito especiais, onde realmente você perdeu o controle da situação, né? E não pôde utilizar nenhum outro método.
tá? E se usado de maneira corriqueira, como eu estava dizendo, você começa a usar ele de maneira repetida, ele perde a eficácia. Quanto mais você usa a pílula do dia seguinte, menor a sua eficácia. Então, se eu disse que 1 a cada 20 mulheres engravidam usando a pílula do dia seguinte, se você usar de maneira repetida, você tem uma chance aí de engravidar talvez em 1 a cada 10 vezes, em 1 a cada 5. Então você aumenta muito a sua chance de gravidez. Por isso que eu digo, usar eventualmente 1, 2 vezes na sua vida inteira a pílula do dia seguinte é aceitável. Usar de maneira rotineira é inaceitável. Você precisa pensar em outro método anticoncepcional que vai te deixar muito mais segura. Até porque eu sei que quando você usa a pílula do dia seguinte é porque alguma coisa de errada houve. E aí, até que a sua menstruação desça, até que o seu ciclo regularize, até que você tenha certeza absoluta que não está grávida, muitas vezes precisa fazer um exame de gravidez para confirmar que realmente é negativo, que você não está grávida, isso tudo gera um estresse. Então, se você está segura, tomando seu anticoncepcional, se você usou camisinha, ou se você toma injeção, ou até o mesmo próprio adesivo anticoncepcional, que são métodos seguros, você não vai passar por esse estresse, tá? E é isso, gente. A gente vai ficar por aqui, né? Na semana que vem, o próximo vídeo, eu vou falar de mais algumas coisas relacionadas à pílula do dia seguinte. Espero que você goste desse tema, né? Porque a gente vai trabalhar ele aí nas próximas semanas. E a gente vai trazer muita coisa aí, muitas orientações que realmente... Ó, uma borboleta. Muitas orientações aí que a gente gravação externa é assim mesmo, né? E a gente vai estar trazendo aí muitas coisas legais aí para você sobre a pílula do dia seguinte. Se você gostou do nosso vídeo, dê um joinha, né? E até semana que vem. Um beijo.